Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Neste vídeo vou partilhar contigo como é que tu podes criar autoridade rapidamente no teu mercado e atrair, de facto, aqueles clientes de sonho, aqueles clientes com quem tu queres trabalhar mesmo, que tens prazer em trabalhar com essas pessoas e vais, no fundo, trazer o melhor de ti. Portanto, esta é a estratégia que eu utilizei para crescer a minha autoridade aqui no mercado em Portugal. Quando eu voltei para cá em 2019, portanto eu não era conhecido, tinha zero autoridade neste mercado e portanto foi esta estratégia exatamente que eu utilizei para no fundo começar a alavancar aqui o meu reconhecimento neste mercado. E de facto estava a partilhar contigo um segredo. A autoridade não tem que ser dada, não tem que ser ganha ao longo do tempo, durante muitos anos. A autoridade pode ser fabricada. Isto é um segredo que provavelmente muita gente não sabe ou não reconhece ou nem sequer repara que é possível fabricar a nossa própria autoridade no mercado para alavancá-la mais rapidamente. E posso dar um exemplo muito concreto que vai fazer com que tu realmente percebas que isto é verdade. O exemplo da Oprah Winfrey, portanto a Oprah, que ela entrevistava pessoas e personalidades durante 5, 7 minutos no seu programa e depois recomendava os produtos dessas pessoas para a sua audiência e que depois até criou várias personalidades que antes eram desconhecidas, como por exemplo o Dr. Oz, o Dr. Phil, essas personalidades que não eram médicos medíocres ou que pouco conhecidos e tornaram-se grandes personalidades e grandes celebridades. Portanto, e ela não era uma expert em nenhuma das áreas das pessoas com quem ela entrevistava, não é? Ela simplesmente falava com essas pessoas, fazia perguntas sobre o seu tópico, recomendava os seus produtos, mas a audiência, no fundo, confiava nela, mesmo não sendo uma autoridade em qualquer das áreas em que ela estava a falar. Portanto, ela no fundo, criou autoridade ao rodear-se de pessoas, destes experts, e o acto de entrevistá-las faz com que essas pessoas, com a sua audiência, acredite que tu também, portanto, tu no teu exemplo, a Oprah, neste exemplo concreto que eu estou a falar, também é uma expert, apenas por estar a falar com outros experts que são reconhecidos, têm autoridade. Portanto, no fundo, estava a pedir emprestar a autoridade de todas essas pessoas que ela entrevistou. No fundo, até hoje já são milhares de pessoas que ela entrevistou. E foi assim que ela foi fabricando a sua autoridade, a aumentar a sua realidade, no fundo. E isto chama-se o efeito Halo, H-A-L-O. E tu podes, no fundo, usar este efeito para criar a tua autoridade muito rapidamente, em qualquer mercado, mesmo que sejas um novato, que tens que ter uma experiência, tens que ter conhecimento, tens que ter competências para te tornares um expert nesta área. Portanto, não vale a pena tentar ser um expert se não perceberes nada do tópico que estás a falar, mas é, no fundo, uma maneira de tu rapidamente expor-te ao mercado e pedires emprestada a autoridade e a audiência de outras pessoas, no fundo. No fundo é isso que fazemos quando fazemos estas entrevistas. E no fundo podes passar de um expert desconhecido para uma autoridade no mercado e ao rodear-te deste tipo de indicadores de credibilidade, no fundo. Estás a pedir emprestada a credibilidade de outras pessoas. E portanto, como é que podes fazer isto rapidamente no teu mercado? Em qualquer disto tu tens de criar o teu próprio podcast. Não há hipótese, foi exatamente isso que eu fiz. Criei o podcast do Tiago Faria em 2019 e entrevistas várias pessoas. Podes não começar, obviamente, com aqueles mega craques. Podes sentar, foi como eu fiz. Eu até consegui algumas pessoas que eu seguia, até americanos, personalidades americanas que eu seguia muito, e consegui entrevistá-las logo na terceira ou quarta entrevista, como foi o caso do Chris Do. O Chris Do, se tu conheceres, é uma personalidade super famosa nos Estados Unidos. É um designer que fala sobre empreendedorismo e sobre como criar o teu negócio online. E, portanto, mostrar-lhes... Portanto, entrevistas várias pessoas até conseguires captar a atenção das personalidades mais famosas no teu nicho de mercado e depois mostras o que é que elas podem ganhar, não é? Ao entrar no teu podcast, focas-te sempre no que elas querem, nos seus objetivos. Portanto, vais falar que vais partilhar com uma audiência provavelmente que elas não conhecem, a pessoa vai poder partilhar os seus produtos, os seus serviços, o seu lead magnet. Portanto, falas sempre no ponto de vista dessa pessoa, o que é que ela vai ganhar ao entrar no teu podcast. E se o fizeres repetidamente, vais com certeza atrair a atenção de algumas pessoas e alguns desses, as personalidades, vão aceitar trabalhar no teu podcast, porque as pessoas no fundo gostam todas de falar sobre si próprias. E se tu puseres o foco nisso, exatamente, olha, eu quero que tu fales no meu podcast, quero que fales sobre ti, quero que contes a tua história, quero que partilhes os teus conhecimentos com a minha audiência e depois, obviamente, partilhes todos os teus links. Portanto, se fizeres isso repetidamente e durante longos períodos de tempo, vais angariar uma lista de entrevistados que aumenta a tua realidade e que posiciona-te como um expert, porque tu estás sentado
com outros experts e, portanto, isto é, lá está, o efeito halo. Ao posicionar-te, ao sentar-te na mesma cadeira, entre aspas, com outros experts, as pessoas vão olhar para ti também como um expert. É algo que é um fenómeno do ser humano, mas que realmente funciona muito bem. E, portanto, sempre que fizeres crias o podcast, pedes participação de experts e de personagens no teu mercado, e falas sempre sobre o problema número 1 que existe no teu mercado. Portanto, tentas obter o máximo de respostas que existem a todas as pessoas, diferentes pontos de vista dessas personalidades, e focas sempre na resolução de um problema específico no teu mercado, para teres assim várias opiniões e as pessoas saberem exatamente que tu és um especialista neste problema específico, neste nicho de mercado específico. E, portanto, e depois também, obviamente, vais-te convidando para outros podcasts. Portanto, das pessoas que tu entrevistares, podes pedir no final, eu gostava muito de falar sobre este tópico, se precisares de algum convidado no teu podcast, eu estou aqui disponível, não custa nada perguntar. Se tu não perguntares, não tens, não é? Quem não chora, não mama. E a verdade é que isso é muito... vais ter muitos nãos, obviamente, ou muitos talvez, ou muitos esquecimentos, mas vai haver 2 ou 3 ou 4 que te vão dizer, sim, por acaso eu estava a precisar de convidados no meu podcast, podes entrar. Este tópico que tu sugeriste, acho que é muito importante e relevante para a minha audiência, portanto vamos agendar aqui um podcastzinho. Ou então vais também fazendo um pitch para outros podcasts que tu não entrevistaste ainda, outras pessoas que não entrevistaste, mas que têm os seus próprios podcasts, e convida-te com esta abordagem de, olha, tenho este tópico para falar, já falei sobre isto, tenho aqui um artigo que exatamente fala sobre isto tudo, e eu acho que podia ser muito interessante para a tua audiência, e eu posso acrescentar muito valor e gostava muito de participar no teu podcast. Se precisares de convidados, estou disponível. Portanto, nesta abordagem vais, no fundo, lá está, expandindo o problema número 1 que existe no teu mercado e focaste em seres o expert neste nicho de mercado específico. E, portanto, se repetires este processo durante 6, 12 meses, vais começar a ver resultados, vais criar a tua autoridade, vais fabricar a tua autoridade no teu nicho de mercado muito rapidamente, e depois, obviamente, que as oportunidades começam a aparecer, porque estás exposto a outras personalidades, já fazes parte aqui do círculo de influência do teu nicho de mercado, e isto funciona em qualquer nicho. Mesmo que tu vendas produtos para cães, cursos para treinar o cão, para ficar mais bem comportado em casa, em qualquer nicho de mercado, isto vai funcionar muito bem. E pronto, no fundo é isto que eu queria partilhar contigo. Se estiveres a pensar em entrar no mercado e achares que vai ser difícil, ninguém me conhece, esta é a técnica número 1 para tu criares a tua autoridade rapidamente e alavancares a tua presença nesse mercado. 6 a 12 meses, no fundo, não é assim tanto tempo. Mas podes acelerar esse processo se tivesse a entrevistar pessoas, 2 pessoas por semana. Ao início eu consegui vários convidados e até cheguei a fazer 3 entrevistas na mesma semana. Portanto, é uma questão de hustle, de focar-te no teu grande objetivo, criares um sistema para convidar pessoas, fazer follow-up, fazer os guiões, portanto, comunicação com essas pessoas, organizar isso tudo. Mas é possível. Eu espero que tenhas gostado do vídeo, deixa aqui o teu gosto. Se queres criar aqui uma autoridade, se tiveres alguma pergunta, comentários abaixo, e subscreve o canal, porque já sabes que eu estou aqui a criar mais conteúdo para te ajudar. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.